sem mais delongas, sem mais demoras, eu queria que vocês recebessem com muita honra Gilberto Araújo. Amém. Baixe sua cabeça. Vamos orar. Pai, nós te clamamos, Senhor, para que hoje a presença do Teu Espírito Santo flua sobre nós de forma madura, Senhor. Eu oro para que nós venhamos, ó Pai Santo, mergulhar na sabedoria que existe em toda a revelação do reino de Deus, através das Escrituras. Muito obrigado, ó Pai, pelas pessoas que saíram das suas mais diversas geografias, Deus, para vir para cá, para esse ajuntamento de avivamento. Agora eu oro, Pai Santo, para que haja uma profunda mudança de mentalidade, Senhor. Estenda suas mãos por um momento. Só você, Deus. Você já ministrou através da adoração. Agora clame para que o Senhor, a partir dos seus ouvidos, edifique um altar de adoração na sua alma. Porque somente a palavra vai te dar fortaleza e fundamentos para que você persevere em temporadas de desertos. Vem, Senhor, sobre essa geração. E eu clamo para que o Espírito que clama Abba Pai venha sobre nós. Eu oro para que a revelação do Cristo crucificado, morto e ressuscitado, venha sobre nós, Senhor. Eu oro para que o Senhor nos dê habilidades para solucionar conflitos. E faça do nosso coração essa harpa, Pai, aonde só o Senhor toque. Nós te amamos, Senhor. Nos proteja contra os inimigos da alma. Em nome de Jesus. Amém. É uma honra estar aqui hoje. Hoje, mais sensível que nunca. Hoje eu fui para um velório, hoje de manhã, de uma história muito sensível. A Gabriela está aqui? Ela me apresentou um caso bem sensível. E eu me senti muito potente na configuração de tentar ajudar. Então eu venho para cá hoje muito sensível diante de Deus. Eu quero ministrar algo extremamente sério. É muito difícil eu pegar o microfone sem falar essa frase. Mas hoje eu quero mergulhar tanto nas Escrituras a ponto de você sair daqui zonzo espiritualmente. Literalmente. Não é uma palavra de confronto. É a raiz que existe no Evangelho, que isso é possível a partir de uma palavra muito bem fundamentada biblicamente. Então eu quero ministrar sobre o tema: não despreze o tempo do fim. Amém? Abra sua Bíblia em Apocalipse 1, versículo 1. Depois eu falo sobre o meu livro. Todos encontraram? Diz assim: revelação de Cristo Jesus, que Deus lhe concedeu para mostrar aos seus servos os acontecimentos que em breve devem acontecer e ser realizados, e que ele, por intermédio do seu anjo, expressou ao seu servo João, o qual comprovou tudo quanto viu, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Bem-aventurados que leem, bem como os que ouvem as palavras dessa profecia e obedecem às orientações que estão nelas escritas, porquanto o tempo desses eventos está à porta. João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte do sepulcro Espírito que assiste diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama mediante seu sangue, nos libertou de todos os nossos pecados, e nos constituiu reino e sacerdotes. Por que você é reino? Reino é uma geografia. Você é o reino, você é essa carruagem que leva a presença de Deus em micro e macro geografias. E João disse no versículo 6, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, seu Pai. E ele, portanto, a ele, portanto, seja a glória, o domínio pelo século dos séculos. O Senhor domina pelo século dos séculos. Podem vir governos, podem vir filosofias, podem vir ditaduras, podem vir ideologias. Ele continua no domínio pelo século dos séculos.
E eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, declara o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e vosso companheiro de sofrimento. Irmão e vosso companheiro de sofrimento, no reino e na perseverança na fé em Jesus. Estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo. E no dia do Senhor achei-me exaltado no espírito, quando ouvi atrás de mim uma voz forte com um som de trombeta, que dizia: escreve em um livro o que vês, e envia as 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para observar quem falava comigo, e voltando-me vi 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros alguém semelhante a um ser humano, vestido com uma longa túnica que chegava aos seus pés, e um cinto de ouro ao redor do seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram mais brancos que a lã, tão brancos quanto a neve. Seus olhos eram como chama de fogo. Só um parênteses: não era só o cabelo de Jesus que era branco, era a sua cabeça também. E se você se considera ser a menina dos olhos de Deus, eu te digo que Apocalipse diz que os olhos do Senhor, nosso Deus, são como chama de fogo. Então você é a menina dos olhos de fogo. Seus pés reluziam como metal, como é refinado em fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e a sua boca saía uma espada com 2 gumes afiadas. Seu rosto era composto e era mais forte do que o próprio sol quando brilha com todo o seu esplendor. Assim que o admirei, caí aos seus pés como se estivesse morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenhas medo. Eu sou o primeiro e o último, eu sou o que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade, e possuo a chave da morte e do inferno. Portanto escreve sobre tudo que vistes, tanto os eventos que se referem ao presente, como aqueles que sucederão depois desses. E este é o mistério das 7 estrelas que vistes da minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos da igreja, e os 7 candelabros são as 7 igrejas ao decorrer do tempo histórico. Somente até aqui. O texto que nós lemos é um texto extremamente sério. E como eu estou ministrando para uma geração mais jovem que está saindo da casa da adolescência, ou você está saindo da casa dos 20 e está chegando nos finalmente 30, eu quero te influenciar a você ler a Bíblia a ponto de você valorizar mais a mente do Senhor, arquiteto da sala do trono, do que da filosofia de Facebook. Não leia as escrituras como se você estivesse lendo um recadinho da balinha Frigels, mano. E nem uma mensagem do Twitter. Não leia um versículo isolado. Leia o texto todo. Não leia o texto todo. Leia o livro todo. Além de você ler o livro todo, pesquise sobre o autor, quem escreveu, por que escreveu, a motivação da escrita, o tempo sociológico, o tempo histórico, o tempo filosófico, para quem escreveu, por que escreveu. O nome disso é Princípios Básicos de Hermenêutica. Eu sou professor de História Medieval, leciono Antropologia e Filosofia Contemporânea. E nesses últimos 8 anos, o Senhor me permitiu ministrar em mais de 510 universidades. E aqui, no fim de janeiro, o Senhor me permitiu catalogar 72 mil estudantes universitários que foram alcançados a partir do meu ministério. E eu te digo, cara, em toda a América Latina, quando eu viajei e ministrei o Evangelho, é muito raro encontrar alguém que tem um sorriso sincero de verdade. Em uma geração que somos tão íntimos na arte, estamos no apogeu da tecnologia, nós conseguimos mascarar a nossa existência a partir de uma foto, em um ambiente de uma tela auto-relusiva, e é possível nós disfarçarmos a nossa tristeza diante de uma imagem que na verdade é irreal, cara. E a imagem que essa geração contemporânea tanto idolatra é a imagem que desprezou o acesso à semelhança. Porque a imagem na contemporaneidade, ela rivaliza contra a semelhança. Não adianta nada você só ter imagem e você não ser semelhante. O poderoso é quando o Senhor usa de pessoas que não são belas,
Mas quando abre os lábios, o conteúdo da alma é tão poderoso que ele é capaz de reformar uma cidade inteira. Por isso que Jesus não nasceu no berço esplêndido. Por isso que ele foi gigante pela própria natureza, a partir da sua própria essência. E o mais poderoso é que toda criança quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus. Só Deus quer ser criança. E nessa mentalidade de Boff, de Leonardo Boff, é inevitável não pensar esse tempo. O texto que nós lemos fala sobre o início da carta do Apocalipse, que na verdade se trata da carta das revelações. E eu quero te falar um pouco sobre como esse texto foi escrito. Como é que a carta de Apocalipse foi escrita? Qual era o tempo histórico? Por que os cristãos do primeiro século, que enfrentavam espadas, que enfrentavam coliseus, que tinha uma plateia de pessoas que o desmotivavam, eram mais poderosos na fé do que nós que dedilhamos violão, do que nós que manipulamos o acesso à era digital, do que nós que somos os chamados digitais influencers, os influenciadores digitais, que são capazes de produzir sorriso em ti, mas a vontade de suicidar todos os dias é inevitável. Porque isso é possível, cara. Eu compreender o seu vazio quando eu me esvaziar de mim e o meu eu me encontrar com o teu tu. Então isso é possível. Eu encontrar o seu vazio quando eu me esvaziar de mim, para me encontrar contigo, para que quando você encontrar a mim, é possível você caber em mim. Isso é possível eu caber em tu quando tu se esvaziar de ti, para que eu caiba em ti, para que sejamos nós. Isso é possível tu entrar em mim quando eu me esvaziar de mim, para que tu caiba em mim, para que sejamos nós. Para quando nós sentarmos à mesa do grande rei, nós encontrarmos um pai que é nosso, não um pai que é seu. Então, como encaixar os mendigos na eternidade na mesa onde Jesus é rei? Porque na mesa onde Jesus é rei, senta-se filho de princesas e filhos de escravos. Nessa mesa todos são chamados de reino e sacerdotes. E aqui eu finalizo a introdução para entrar na parte A. Eu pretendo finalizar na parte C, porque a mensagem certamente será mais curta do que os recados. Desafios. Fica o recado, né? Como foi escrita então a carta de Apocalipse? A carta de Apocalipse é poderosa porque ela não traz um contexto de enredo de um filme de terror, nem um filme tétrico que traz pesadelos existenciais de enredos teatrais. Não, a carta de Apocalipse é o único livro da literatura bíblica neotestamentária que narra onde a noiva do Cordeiro irá morar. E a carta de Apocalipse é o único texto bíblico que fala com riqueza de detalhes como será vingado o inimigo da noiva. Então é uma carta poderosa, mano, cheia de beleza. Só se assusta quem ficará no arrebatamento, mano. Pra mim que vai subir vai ser de boa. Tô feliz da vida. Como foi escrito? Você sabe que quando Jesus surge, por que eu adoro a Jesus? Porque sou apaixonado por Jesus. Primeiro, porque Jesus responde a pergunta que os gregos foram impotentes na arte de responder. Qual é o sentido da vida? Jesus, apenas com sua existencialidade, ele substitui a mentalidade grega e traz ao apogeu da existência a característica da sensibilidade humana. Então você imagina, 1300 anos antes de Jesus, você vai ter Homero, o cara que escreve a Ilíada, o cara que fala sobre o Cíclope Polifemo, filho de Poseidon, deus dos mares, o cara que fala sobre Odisseia, o cara que fala sobre o cavalo de Troia, o cara que fala sobre a característica do primeiro pensamento da civilização ocidental, Homero. Vem então a civilização Homera, 1300 a.C. aproximadamente, você vai ver o mundo a partir do politeísmo. No século V, você vai ver Sócrates, um cara que não acreditou no politeísmo, porque a nível sociológico, na Grécia clássica, os sacerdotes, eles afirmavam estar possuídos por Zeus, e eles pegavam as oráculos, que eram as virgens do Império Grego, e as violentavam sexualmente. Se elas engravidassem, os sacerdotes afirmavam que essas garotas estavam grávidas, na verdade, de Zeus. Aí vinham semi-homens e semideuses. Então a sociedade grega era formada por uma espécie de abuso sexual em nome de Deus. Uma sociedade teísta, mas no caso monoteísta. Na verdade, teocrática. Teocrático é o governo de Deus.
No caso, o governo dos deuses gregos. No século V, surge um cara que provavelmente a mãe dele sofreu abuso sexual dos sacerdotes gregos, que foi Sócrates. Sócrates, vendo o apogeu do sofrimento das mulheres, da civilização grega, ele começa a questionar quem somos, por que viemos e para onde vamos. Quem somos? Somos a expressão do libido de Deus para com os órgãos genitais da humanidade. Por que viemos? Viemos para saciar os invisíveis deuses em nome dos sacerdotes. E para onde vamos? Vamos morar eternamente numa geografia onde Deus é apaixonado pelos órgãos genitais da sua criação. Veio então ao pensamento filosófico que substituiu a sociedade socrática pela sociedade homérica pela sociedade socrática. A morte de Sócrates então gerou a ética, onde o meu microcontato com você respeita o seu comportamento, as suas opiniões existenciais, inclusive emocionais. Ele deixa um legado para Platão, que foi o pai das relações sociopolíticas, deixa um legado para Aristóteles, que foi um biólogo filho de médicos, que deixou um legado poderosíssimo para Alexandre Magno, que dele veio o movimento helenista, a carruagem do movimento grego no Império Romano. Os gregos foram incríveis, então, e aqui eu finalizo a parte A para entrar na parte B, para finalizar provavelmente na parte C. Por quê? Porque os recados certamente terá mais tempo do que o pregador. E aí, cara, por que eu adoro Jesus? Porque os gregos, embora eles responderam qual é o sentido da vida, ou melhor, eles responderam comportamento sociológico a nível de jurisprudência, a nível de política, a nível de características poéticas, inclusive artísticas, porque quando você pega o livro Comédia de Aristóteles, você percebe que dele veio o comportamento artístico, e daí você vai ter então Dionísio e Baco, o deus do teatro. Eles foram incríveis na arte de pensar a sociedade, mas não responderam sobre o vazio do homem. Por que Jesus é poderoso? Jesus não leu Aristóteles. Talvez ele nunca ouviu falar de Platão, mas quando Jesus se existencializa numa manjedoura, mano, ele divide a história, porque ele sozinho, só o seu nascimento responde a pergunta que os gregos foram impotentes na arte de responder. Qual é o sentido da vida? A vida só tem sentido quando eu compartilho a vida que eu tenho com quem não a tem. Ensinamento de Jesus. E ele oferta para a humanidade aquilo que o fez brilhar no espetáculo da vida, o Espírito Santo. E o que fundamenta o Espírito Santo? Alguém que é batizado com o Espírito Santo não é fluir nos dons. O fato de você fluir nos dons não caracteriza você como alguém batizado com o Espírito Santo. Um cara batizado com o Espírito Santo, ele recebe o que está no lábio de Jesus, que é uma cláusula pétrea. Jesus disse no Evangelho de Lucas: eu vou para o Pai, mas deixarei convosco o Espírito Santo, que é o Espírito de consolação. Ou seja, a principal característica de alguém que recebeu o Espírito Santo é a vontade de viver eternamente. Pode vir espada, pode vir profundidade, pode vir inferno, mano. Nada me separará do amor que é em Cristo Jesus. Por quê? Porque a principal característica de alguém que é batizado com o Espírito Santo é consolação. O que adianta você fazer uns paranauê com Satanás, mano? Você liberar a palavra de conhecimento, chega na sua casa depressivo todo dia querendo morrer. Que Espírito Santo é esse que não habitou em Jesus? O Espírito Santo que habitou em Jesus o confortou quando ele estava na morte de cruz, mano. Ótimo. Por isso que eu adoro Jesus. Aqui eu finalizo a parte B e vou para a parte C. Por que eu vou para a parte C agora? Porque as mensagens... Tô brincando. Ótimo. Quando Jesus então se existencializa, você vai ter uma temporada muito irada. Vocês estão comigo? Amém. Estão me acompanhando? Quando Jesus então ele alcança o coração da humanidade, Flávio Joséfos, que é o historiador hebreu, ele escreve junto com Melancton Bese e Martin Bucer. Melancton e Martin Bucer foram professores de João Calvino, falando que Jesus andava com aproximadamente uma multidão de 30 mil pessoas. Das 30 mil pessoas que andavam com Jesus, 70 foram separados para gerenciar a multidão. Das 70, 12 foram próximos. Dos 12, 3 eram íntimos. Porém, na década de 60 do primeiro século, sobretudo em 64, Nero, ele assume o governo de Roma como imperador.
Nesse contexto você vai ver uma profunda perseguição contra os cristãos. Por quê? Porque Nero era um louco. Ele tacou fogo na cidade de Roma. Dos 14 bairros de Roma, Nero subiu em cima da torre de Mecenas, do alto da torre de Mecenas, tacou fogo nos 10 bairros de 14 bairros de Roma. Coincidentemente, os 4 bairros que não foram incendiados eram intimamente povoados por cristãos e por judeus no primeiro século. Isso deu a Nero um álibi de colocar a culpa nos cristãos. Surgiu uma perseguição tão profunda que faltou madeira para fazer cruz para crucificar os cristãos. E os caras então eram colocados em mastros, eram colocados sem infamável nesses caras, e eles serviam inclusive como tochas para clarear as noites escuras de Roma. E uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o Jardim de Nero. Ora, Nero então promoveu o início, a gênese de uma grande perseguição. O evangelho nunca cresceu tanto em temporada de perseguição, nunca. E os caras davam a vida pelo evangelho. Alguns relatos afirmam que as mulheres, elas não aceitavam que Jesus ressuscitasse os seus mortos. Elas clamavam para que a morte chegasse a encontrá-las logo, porque elas queriam de fato encontrar face a face o seu Senhor. A única geração que ama demais essa terra é a geração do Filho. E eu não quero, mano. Eu não quero. Eu não oro para Jesus voltar para eu conhecer o céu, mano. Eu oro para Jesus voltar para eu não ser seduzido pela terra. É poderoso conhecer o céu sem a influência da terra, mano. Porque quando eu conheço o céu sem a influência da terra, o seu aplauso e a sua pedrada para mim não é nada. Porque é a mesma mão que me aplaude, a mesma mão que me dá o like, é a mesma mão que vai me criticar. E como diz o apóstolo Paulo a 1 Timóteo, separe homens que não sejam dados a vinho, que sejam repreensíveis, maridos de uma só mulher, que esses sejam os presbíteros ou os bispos, que esses sejam maduros a ponto de não se embriagar com o encanto dos homens. Aí chega então João. E eu estou indo muito rápido, por quê? Eu estou fazendo o possível para ir rápido, porque o recado foi mais longo do que a pregação. Quem é de Saquarema? Glória a Deus, fica o recado. Fica o meu protesto aqui. Ótimo, chegamos em João. Nero passa o cajado para um cara chamado Domiciano, em 80 depois de Cristo. Domiciano foi um imperador tão tétrico que, imagina, 60 anos depois da morte de Cristo, o último apóstolo do colégio apostólico permanece vivo, que é João. João vai preso porque com 90 anos de idade ele ainda incomodava o império. Quem é João? O autor da carta de Apocalipse. Então eu te ensinei, provavelmente te ensinei, como é possível falar das escrituras de forma inteligente, de Gênesis, ou melhor, de Mateus até Apocalipse. Só nível histórico. Agora eu vou falar sociologia do livro de Apocalipse. Curte só, mano. João, quando ele é preso, ele é preso em Roma. Alguns afirmam que ele foi preso, na verdade, em Tessalônica. Depois foi para Laodiceia, porque eram cidades próximas. Quando pegaram um senhorzinho de 90 anos, colocaram o senhorzinho no pior protesto de tortura para um prisioneiro político de Roma, que na verdade não era uma tortura romana, era uma tortura mesopersa, era a tortura mais tétrica possível da história. Essa tortura era tão veemente que os prisioneiros que estavam sentenciados à morte eram os caras que acendiam um caldeirão de óleo fervente. A ponto, alguns comentaristas bíblicos afirmam que a ponto de 200 metros distante do caldeirão de óleo fervente, os prisioneiros que acendiam o caldeirão de óleo fervente já morriam carbonizados. Jogaram o interno lá dentro. João, com 90 anos de idade. Existe uma teologia histórica que eu não acredito nela, que afirma que João não sofreu nada. Numa temporada de martírio, que o principal mártir foi Jesus, e depois veio o efeito dominó, todos tiveram que experimentar a dor. Afirmam que João não sofreu nada. Eu não creio assim, porque Jesus não forma Peter Pan no seu ajuntamento de avivamento. Jesus forma homem, que nem a dor vai separar ele da eternidade. E aí,
A historiografia afirma que quando João é colocado dentro do caldeirão de óleo fervente, o interno tinha sua carne, sua musculatura cozida. Os órgãos internos explodiam. Quando o interno gritava dentro do caldeirão de óleo fervente, a carne da bochecha se rasgava, as cartilagens do corpo derretiam, os órgãos genitais também derretiam, provavelmente os olhos também explodiram. Quando derramaram o caldeirão de óleo fervente, pela primeira vez na história, viram que o prisioneiro não estava morto, ele respirava. E ele se tornou um contexto de profunda reflexão para o Senado romano, que decidiram exilar ele para a ilha do Mar Egeu, na ilha de Patmos, onde ficavam os prisioneiros mais tétricos. Aí, mano, quem é João então? Quem é o cara que escreve a carta de Apocalipse? Um cara que está em estado vegetativo, provavelmente estava sofrendo profundamente. E aqui vem uma reflexão, ó, geração contemporânea. Quantos aqui quer que o Senhor se revele a você? Está disposto a ser desconstruído pelos homens? Está disposto a sofrer existencialmente porque você foi desprezado por amar o Senhor? Está disposto a ser desconstruído? Ou o reino de Deus para você só é reino de Deus quando você é aplaudido? Eu vou te falar uma parada, mano. Biblicamente falando, quem leva Jesus para o monte para pedir bens não é o Espírito Santo. Quem levou Jesus para pedir bens foi Satanás. Aí entra o texto, versículo 9 do capítulo 1. E eu estou indo rápido. Por quê? Estão comigo, irmãos? Versículo 9 do capítulo 1. Então eu narrei para você como é que estava João, sim ou não? Olha o texto, mano, que poderoso. Aqui, na verdade, é o que começaria a pregação. Mas eu tive que pregar para você só a introdução. De verdade. Eu, João, irmão vosso e companheiro de sofrimento. Repete comigo. Companheiro de sofrimento. Quantos aqui tem um companheiro de sofrimento? Ou você só tem um companheiro de frevo? Ou você só tem um companheiro que você só é companheiro quando você está com a roupa style? Só é teu companheiro quando você é popular. Eu quero ver se é seu companheiro quando você não é nada, mano. Quando você está preso lá na ilha de Patmos, sendo desconstruído pelos homens. João diz: eu, João, irmão vosso e companheiro de sofrimento no reino e na perseverança na fé em Jesus Cristo, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. E no dia do Senhor, achei-me exaltado no espírito quando vi atrás de mim uma forte voz com o som de trombetas. Quem foi que viu e ouviu? O cara que não tinha mais olhos nem ouvidos, irmão. Uau! Quem foi que viu e ouviu? E ele, cara, o desconstruído que foi torrado no caldeirão de óleo fervente, é restaurado diante da glória. E dizia, versículo 11: escreve um livro que vês e envia 7 igrejas da Ásia. Versículo 12: voltei-me para trás para observar quem falava comigo. Quando voltei, vi 7 candelabros de ouro. Quem foi que viu? Quem teve os olhos explodidos no caldeirão de óleo fervente, irmão. E entre os candelabros, alguém semelhante a um homem vestido com uma longa túnica que chegava aos seus pés, um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seu cabelo eram mais branco que a lã, tão brancos quanto a neve, seus olhos como chama de fogo, seus pés reluziam como metal, quando é refinado na fornalha ardente, sua voz como o som de muitas águas. Olha o versículo 16, mano. Tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Seu rosto era como o próprio sol quando brilha com todo o seu esplendor. Mano, não sei porque tu não deu glória a Deus como você dá quando você canta. Eu disse que o rosto do Messias brilha no apogeu do resplendor do sol, mano. Ou seja, a presença de Jesus, mesmo em temporada de sofrimento, irá intimidar a mais densas trevas. Então eu quero te falar, para finalizar,
Por que eu vou finalizar? Por causa do Júlio. Quem é de Fortaleza? Quem é do Piauí? Agora pra cá. Olha aqui pra mim. Não despreze o tempo do fim. A você que conheceu Jesus crucificado, morto e ressuscitado nesse tempo, eu te digo, sofrimento também pertence ao calendário de Deus para a última hora. O não de Deus também é resposta, cara. Fé só é fé quando o não de Deus também for resposta. Porque haverá momentos, cara, que você vai estudar para passar no concurso e você não vai passar. Você não pode desviar por isso, nem entrar em depressão por isso. Você vai ter um relacionamento sentimental, infelizmente não vai dar certo. Você não pode tentar morrer por isso. Você vai postar uma frase paia e ninguém vai curtir, mano. Não fica triste por isso. Ou seja, eu quero te motivar a você trazer manutenção do seu nome escrito no livro da vida. A minha única motivação de estar aqui com vocês é para falar do que está escrito. E biblicamente falando, houve uma geração que também sofreu muito antes de nós. E eles foram muito valentes. Como foi falado, eu escrevi um livro. O meu livro se chama Não Sei Discipular Anjos. Porque eu não sei lidar com quem é perfeito demais, cara. Anjo não tem sexo, é assexuado. Anjo não tem libido. Anjo nem oxigênio respira. Eu sei lidar com um ser humano que não consegue passar um turno sem pensar em sexo. Não consegue passar, as irmãs riram, mas se abrir seu WhatsApp você vai ver que tem muito sexo por lá. As pessoas, eu consigo liderar pessoas e apacentar pessoas que não conseguem passar um dia sem pensar em suicídio e uma semana sem pensar em drogas. Logo eu não sei discipular anjos. O criador da camada de ozônio abriu mão de voar nas asas dos serafins para se machucar como os homens, sendo o herói da dignidade humana sem exigir imunidade às dores, exercendo o mais nobre dos dons do criacionismo, ser homem. Todas as páginas desse livro eu escrevi em lágrimas, todas, literalmente. E aqui eu conto várias histórias. Sobretudo a história, eu contei isso a última vez que eu preguei aqui, que eu estava terminando de escrever meu livro. Eu fui ministrar no sul do país. E eu tenho uma jornada itinerante como o João. E a gente escuta muita coisa quando nós vamos. E às vezes é melhor ficar em casa do que ir. Tinha um rapaz que me seguia há muitos anos na rede social. E eu tenho um ministério intenso desde 2010 no FAI Universitário, que é o movimento que eu lidero. Esse cara começou a apacentar uma geração de homossexuais na Universidade do Rio Grande do Sul, nas universidades do Rio Grande do Sul. Começou a lidar com pessoas que tinham traumas existenciais muito profundos. E ele liderava mais de 500 jovens em uma igreja de aproximadamente 7 mil membros. Então ele tinha aproximadamente 500 jovens na liderança dele. Esse cara acertou a vida toda a nível de vida eclesiástica. E todo ser humano tem que passar suas experiências humanas. E ele começou a se relacionar sentimentalmente. Infelizmente ele transou antes do casamento. Expôs a nível eclesiástico. O pastor ouviu. O pastor chamou ele. Falou para todo mundo. Esse jovem acabou de pecar, falou o que ele tinha feito. Falou assim, todas as pessoas que ele lidera, vamos excluir eles da rede social até tal mês. Amém? E ele vai ficar isolado então após um bom tempo. E aí, cara, imagina, tinha um telão, uma igreja grande. Foi no dia de Santa Ceia, o rapaz pegou o cálice e o vinho. Quando ele foi colocar na boca, o pastor foi descendo a escada e o telão acompanhando ele. Ele tirou o cálice e o vinho da mão do cara. O cara foi para casa, constrangido no almoço de domingo. Almoçou com a mãe com um sorriso falso no rosto, jantou com a mãe com um sorriso falso no rosto. No outro dia a mãe foi abrir a porta e encontrou o filho enforcado. Eu tinha ido para essa geografia na mesma semana. Tinha jantado com esse jovem no dia anterior. A mãe dele ficou tão
traumatizada que ela ligou no hotel onde estava para tirar o filho da corda. Eu tirei ele da corda. E essa foi uma das histórias que me motivou a escrever esse livro. No livro eu estou de cabeça para baixo. Porque desde o homem primata nós somos ensinados que o relevante é olhar para você de cima para baixo, por causa de uma função eclesiástica. Eu sou pastor, não faço a mínima... Eu não gostaria que você me chamasse de pastor, eu queria que você me chame de Gil, de Gilberto. Esse é o meu nome. Na minha função eclesiástica, que é minhas ovelhas sabem o que eu sou para eles. Mas nós somos ensinados que nós vamos olhar para os homens de cima para baixo. Que Jesus foi o único que desceu de cima para vir para baixo, para olhar para os homens de baixo para cima. E o único momento que Jesus olhou para os homens de cima para baixo foi quando Jesus esteve pendurado numa cruz. O que deu ao homem humanidade foi o acesso quando o véu se rasgou. João, para mim, é a personificação da poesia do Evangelho, de pessoas que são monstrificadas pela sociedade e pelos homens, também por causa do Evangelho, mas porque tem um contato profundo com o sobrenatural e profético de Cristo. O cara chegou ao nível de escrever o que nem Moisés escreveu. Imagina, João, na ilha de Patmos, viu o que Paulo nunca viu: a sala do trono e os olhos de Jesus como chama de fogo. Eu quero te motivar, mano. Levanta a cabeça, sacode a poeira e dá a volta por cima. Se Deus der, ele é Deus. Se não der, ele continua sendo Deus, porque ele é soberano. E eu vejo Jesus derramando sobre nós hoje uma porção de ousadia. Sabe, alguns anos atrás eu tive um sonho que o Senhor me dava um útero portátil que gerava ovelhas que rugiam. E eu sempre me assustei com esse sonho, né? Imagina. Mas quando as ovelhas estavam formadas, elas não abriam a boca e berravam. Elas rugiam. E eu entendi isso. Porque é muito bom quando você olha para uma galera jovem como essa, que tem uma aparência style contemporânea como essa, mas quando abre a boca vai ter cheiro de mofo. Vai ser exatamente como a igreja do primeiro século: intensa, profunda, ousada e resiliente ao diamante. Fique em pé em nome de Jesus.